Olá, pessoal! Está começando aqui mais um Hablas Podcast, né? E como sempre, um costume aqui nosso, faz aquele exercíciozinho que não custa nada, né? Deixa aí seu like no vídeo. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no nosso canal, assine aí o sininho de notificação para poder toda vez que nós postarmos, né, um novo podcast ou um corte, você ficar por dentro de tudo, né, que está acontecendo aí com o nosso Hablas Podcast. Nós também temos o nosso Instagram, né, arroba Hablas Podcast. Aqui no rodapé do vídeo você vai ver o QR Code, é só você aproximar aí o seu celular e você vai direto para o nosso Instagram. E nesse momento nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios de gravação com muito carinho, com muita alegria, nosso pastor Alfredo Campos. Pastor, um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado por ter atendido aí nosso convite. Prazer é meu, brother. Tamo junto. Vamos começar então aqui nosso Abras Podcast e já vou deixar aqui uma pergunta já para iniciarmos como de costume, né? E lá do iniciozinho, como é que o senhor começou a sua caminhada, né? O senhor nasceu no Evangelho, como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente aí. Rapaz, a gente vai ter que voltar lá no período paleolítico, né? Meu Deus, pode ficar à vontade. Ah, não, na era glacial. Então, na realidade, eu não nasci em um berço evangélico, né? Meus pais tinham outra religião, nós éramos espíritas, e com 16 anos, eu me converti, né? Eu fui a um culto na Assembleia de Deus da Penha, lá na Vila da Penha, onde eu fui criada, né? E aí eu tive um encontro com Jesus, né? E eu costumo dizer, Isaías, que entregar a vida a Cristo não é aceitar uma religião, porque religião nós já tínhamos. A religião ela não pode mudar as pessoas. Ela não tem o poder de fazer isso. Homem não pode salvar. Verdade. Pastor não pode salvar. Padre não pode salvar. Pai de santo não pode salvar. Quem salva é Jesus. Verdade. Então, João 8,32 vai dizer: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 completa o 32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Muito forte. o poder está no Filho de libertar, né? Agora, que verdade é essa que liberta? João capítulo 17, versículo 17. Jesus vai dizer: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, uma coisa vai completando a outra. Aí eu me converti, entreguei minha vida a Cristo, né? Então, o que é Jesus? Jesus é uma experiência. É aquilo que é transcendental, né? Que transcende a matéria. O que aconteceu comigo foi como se eu tivesse passado por uma cirurgia, mas uma cirurgia espiritual, né? E aí entreguei minha vida a Cristo e comecei a caminhar dentro da igreja, né? E aí eu estava até brincando contigo, né? Meu professor da classe dos novos convertidos, né? Hoje a gente tem o UNA lá na igreja, né? Isso. Tínhamos o DINC, agora o UNA, mas na época era a classe dos novos convertidos. Cara, presbítero Matias. Meu Deus. Se ele estiver aí assistindo a gente, aí quem sabe, beijão, abraço pro pastor Matias, pro meu professor. E eu lembro que na época, quando me batizei, foram 99 pessoas se batizando no campo na Penha, né? E isso foi um dado histórico, 99 pessoas. Hoje a gente batiza cada batismo aí mais de 1.000 pessoas, né? E eu não conheço outra igreja, Isaías, outro ministério, sei nem como funciona. Nessa igreja, como jovem, com 16 anos, eu dei os meus primeiros passos e estou dando até hoje os meus passos. Que nada. Agora você é fera. Eu tinha um professor no seminário que lhe dizia: quanto maior é o anel, mais burro é o bacharel. Descartes, né, um dos teóricos das ciências humanas, ele dizia que o homem é o eterno vir a ser, né? O que significa isso? Na teoria de Descartes, ele propõe que o homem vem ao mundo em uma tábula rasa, né? Nós nascemos como o mais ignorante de todos os seres quando nascemos e nos tornamos o mais sábios, né, quando atingimos a nossa idade adulta, né?
Então, Descartes propõe isso. Você pega um cachorro, você ensina ele a latir? Não. Né? O gato a miar, a enterrar lá as fezes dele? Não. Isso é instinto. Se você pegar um ser humano e colocar dentro de uma floresta e só der a ele comida e água, daqui a 10 anos você tem um monstro que não sabe falar, não sabe andar, Verdade. né? Não sabe interagir. Né? Então, o homem, ele é aprendizado. Né? É por isso que nós precisamos aprender. E estou aprendendo até hoje. Né? Como diz o filósofo grego, tudo que sei é que nada sei. Verdade. E aí eu participei de grupos jovens da igreja, né? Depois eu fui promovido a alce.trabe.service. Sabe o que é isso? Nem imagino. Nem imagino o que é isso. Era uma carteira desse tamanho assim, com carimbo vermelho. Auxiliar de trabalho e serviço. Alce.trabe.service. Era o obreiro. Hoje é tão prático, voluntário, acabou. É isso. Hoje tem uma palavra bonita, né? Bonita, voluntário, né? Mas naquela época não. E era uma carteira de plástico desse tamanho. O cara falar esse nome e começa a falar em línguas. Falar em língua. Estrabit. Foi renovado aqui no podcast da Hablas. Aí, cara, depois eu fui diácono, né? Uhum. Na igreja. Nessa igreja eu conheci a minha esposa, a irmã Késia, né? Uhum. E ela cantava no Vive e Paz. Vida e Paz. Vida e Paz. Vida e Paz, mano. Vida e Paz. Meu Ainda Deus. Existe? Existe. Acho que Eu existe. já ia Só falar- não tá cantando mais Eu na... já ia falar de saudosa memória, mas existe? Acho que existe sim. Então, aí me casei com a minha querida esposa, com a Késia. Tivemos 2 lindos filhos, né? Um é o Lucas legal. Gabriel, que mora na Irlanda, trabalha, estuda em Dublin. E a minha filha Rebeca, né? Rebeca Louise, que tem 20 anos. Nessa igreja eu fui consagrado ao Santo Ministério. O pastor José Santos me consagrou ao Santo Ministério, aí fez meu casamento também. E participei dessa transição, né? Uhum. De Assembleia da Penha Pra Assembleia de Vitória em Cristo. para Assembleia de Vitória em Não Cristo. sou tão para velho não, Rebeca. mas eu participei dessa Já transição. pegou a transição, né? Peguei. Nós deixamos de ser uma igreja de bairro, né? Uhum. E essa visão que Deus tem dado ao pastor Silas, né, de a gente ter uma igreja em cada município desse país e querendo Deus em cada capital do mundo, assim Se seja. Deus quiser. Em nome de Aí, Jesus. por aí estamos caminhando. É isso aí. É isso aí. E como é que foi esse encontro, né, com Jesus, quando o senhor tomou essa decisão? Daquele momento o senhor já ficou ali anestesiado, já não querendo fazer algumas práticas, não sei como é que era, o senhor no mundo. Como é que foi esse verdadeiro encontro, né, com Jesus? Então, eu era garoto, né, cara, mas eu já fumava, né? Já bebia, né? A nossa juventude toda, os meus amigos eram assim, tipo, bebia, já fumava, uns usavam drogas, aquelas coisas todas, né? E o poder da semente, né? Hoje, o pastor Daniel, que a gente chama de Danielzinho, né? Irmão do falecido pastor Roberto, ele sempre falava de Jesus para mim. Sempre, sempre, sempre falava do amor de Cristo, do amor que estava em Jesus. E aí eu fui à igreja algumas vezes. Cara, eu fui uma vez hoje é filial, mas na então congregação da Oliveira Belo, era o presbítero Henrique, que era o presbítero da igreja, e me levaram para ver um filme, cara. Inferno em Chamas. Rapaz, eu vi esse filme. Irmão, foi uma semana sem dormir. Ou o cara aceita Jesus, ou o cara... Rapaz. A Inferno em Chamas. Aí fiquei uma semana sem dormir. Eu falei, Jesus, como é que esse negócio de inferno, cara, e tal. Aí um belo dia eu estava num campus, né, lá onde eu fui criado, no Conjunto de Paz. Né, e naquele dia, cara, eu estava escutando, né, o Jorge, que você conheceu, né, o pai do Juan. Pai né? do meu amigo Juan. Isso aí. E aí o Jorge falando de culto, que ia começar um culto e tal. Aí eu falei, hoje, cara. Eu falei, pô, Jorge, me leva na igreja. Aí ele achou que eu estava debochando. Eu era debochado demais, né, cara? Eu debochava de crente, aquela coisa toda, né? O Daniel, o irmão dele, que me evangelizava. Então, o Daniel usava, com 14, 15 anos, o Daniel usava paletó, né? Aqueles terno e gravata, igual língua de boi. Aí a galera ficava tudo embaixo da escada, né? Ele olhava assim pra sair. Aí quando ele saía, gente, Silvio Santos, vem aí. Pô, cara, ele
Ele ficava oprimido. Ficava bolado, como diz a garotada. Aí, nesse dia, eu falei, eu vou pra igreja. Mano, fui andando a pé do Ipaz, quem conhece lá o Conjunto de Paz, do Vicente Carvalho, Lafayette Stock, Vila da Penha, só quem é cria, né? Fui andando dali ao Largo do Bicão, na Rua Manuel de Oliveira, num culto de oração que era dirigido pela irmã Antonieta. Meu Deus. Hoje é pastora Antonieta Rosa, antes era irmã Antonieta. Era uma segunda-feira de janeiro de 1985. E ali eu entreguei minha vida a Cristo, né? E cheguei em casa, né, cara? Então, os meus pais eram de Umbanda, né? E tal. E eu disse pro meu pai, pai, agora eu sou crente. Mãe, agora eu sou crente. Meu pai sempre foi um homem bom, cara, sabe? Meu pai, ele me disse, não tem problema nenhum, meu filho. Você pode ter a religião que você quiser, você sempre vai ser amado e respeitado aqui nessa casa. A minha mãe é a mesma coisa, né? E eu comecei a ter uma vida transformada por Jesus, né, cara? Que legal. Né? 2 Coríntios 5,17, né? Paulo vai dizer, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, isso é uma coisa interessante, né? Que não é uma coisa imposta, né? Você vai perdendo o prazer por algumas coisas e ganhando prazer por outras, né? Então, o meu prazer sempre foi tá lendo a Bíblia, tá orando, buscando as coisas de Deus, né? E minha mãe se converteu, né? Eu tive o prazer, cara, o privilégio de ver a minha mãe dirigir o culto de oração da igreja que eu era pastor. Que legal. Na Rua Jacuí, Meu Deus, filial da Rua Jacuí, né? Meu pai também, depois se converteu, se batizou. Minha irmã, Deus foi fazendo uma grande obra, né? Na minha família, na minha casa. E desde novo essa paixão pela palavra, né? Já foi despertando no meu coração esse desejo, né? Esse amor pela palavra de Deus. E qual foi a primeira oportunidade assim que o senhor teve, ministerialmente falando, né? Foi o quê? Foi ministrar uma palavra, uma saudação? Tô vendo que o negócio foi... Oficialmente? A primeira oportunidade, você não lembra? Eu lembro. Lembra? Foi na filial da Rua 12, cara. É mesmo? A Maria, mãe do Juan, era secretária, mandaram uma carta pra mim. E aí eu fui com um terno bege. Meu Deus! Um terno bege do meu pai, que ele foi no casamento do meu irmão, 1900 e Guaraná de rolha atrás. E aí eu com aquele terno bege, boca de sina, calça, agora não sabe nem o que é isso, colete. Aí cheguei no culto de mocidade. Aí eu fui pregar. Foi a minha primeira experiência. O senhor pregou no congresso? Não, foi culto, não foi congresso também. Culto. Foi no culto da mocidade, né? Aí eu preguei. Isaías capítulo 1. Meu Deus. Né? Mas as minhas experiências com a palavra, com a ministração, vieram da onde? Dos cultos de oração. Né? A gente tinha culto de oração na casa do Danielzinho, irmão do falecido Jorge, né? E culto de oração na Rua 12, no Monte das Oliveiras, né? Na Jaque Maritaíns, né? Que antes era a esquina do pecado. Então, eu era rato de consagração, de culto à tarde, legal, vigília. Então, eu ficava ali, né? Naquela época tinha a tal da saudação. Saudação. Vamos ouvir uma saudação. Um beijinho na flor, pelo irmão Alfredo. Aí veio o irmão Alfredo pegar a Bíblia. Aí falava as coisas lá que... Hoje, às vezes, a gente tem até vergonha de lembrar. Jesus já... Não é heresia, não. Peguei um sermonário outro dia. Falei, Jesus, eu já falei isso. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Não é possível. Não é possível que eu já falei isso. Mas Deus abençoava, salvava, abençoava. E começou a nossa trajetória assim. Deus é fiel, né? O evangelho é assim, Deus é fiel, meu Deus é fiel. Deus é bom. E o senhor dirigiu igreja também, né? Hoje o senhor não dirige mais igreja, mas... O senhor dirigiu quantas igrejas? Cerca de quantas igrejas? Passou por onde? Como é que foi essa trajetória? Cara, nós tínhamos uma filial, extinta filial, na Rua Rosário Fusco, no conjunto Bento Cardoso. Ali, né? Naquela igreja ali. E aí começou a crescer. Era uma casa pequena, né? Numa rua sem saída. Aí falamos com o pastor José Stance na época, falecido pastor Otoniel,
né? Nos ajudou também nessa transição. E aí nós vimos um espaço na Rua Jacuí, que hoje é a filial da Rua Jacuí, né? Eu pastoreei também a DEVEC Macaé. Eu fundei Uhum. a DEVEC Jacuí. Fundei não, quem fundou foi o pastor Zé Na Santos aí. época da cruzada, o senhor estava em Macaé, né? Que o pastor fez uma Estava em cruzada. Macaé, Isso, eu isso. lembro disso. Então, aí eu fui o primeiro pastor ali na Jacuí, fundando aquela igreja. Depois fui o primeiro pastor em Macaé também, né? Uhum. Conversamos com o pastor José Santos na época. Ele falou, meu filho, tem aprovação, vai lá. E abrimos aquela igreja lá. E pastoreei, por último, a DEVEC em Vila São Luís, Uhum. lá em Caxias, numa igreja fantástica, está sendo pastoreada lá pelo meu amigo pastor Lincoln Monteiro, está fazendo um belo trabalho lá. E o total foram aproximadamente 20 anos Dirigindo igreja. pastoreando igreja, dirigindo igreja. Isso aí. E o senhor tem alguma experiência, assim, que marcou, né, o senhor dirigindo igreja? Que são várias, né? A verdade é essa, né? Tem alguma experiência? Pode contar? Cara, então, são 20 anos, né? Algo que marcou o senhor, assim, né? De uma ovelha, de repente. Foram dezenas ou centenas de experiências, né? Mas eu acho que eu não tenho uma experiência assim em particular, né? Uhum. Para te falar, essa foi uma grande experiência. Eu acho que as maiores experiências que eu tive foram quando eu acabava de pregar Uhum. e pessoas vinham ao altar, né? Vinham ao altar. Isso é muito bom. Foram as maiores experiências que eu tive, né? Você encontrar com alguém na rua, Isaías, e uma pessoa te parar na rua. Você sabe o que é um cara te parar na rua assim, um pastor, e dizer assim, pastor Alfredo, você não lembra de mim? Pô, cara, eu não lembro não. Eu sei, pastor, é muita gente, mas eu aceitei Jesus com a pregação do Senhor. Eu aceitei Jesus com a mensagem do Senhor. Então essas foram as minhas maiores experiências. Sabe? Ganhar pessoas, né? Você encontrar com pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Gente que chegou na igreja destruída, né? Eu tive uma experiência em Macaé. Você já viu quando o teu celular está com a bateria para acabar? Uhum. E você conhece o teu celular, sabe que ele é atribulado. Aí você olha assim, 40 minutos depois, ué, essa bateria não acabou. Já era para ter acabado há muito tempo. Uhum. O telefone tocou. Aí, pastor Alfredo, sou eu. Eu fulano de tal. Pastor, então, eu tô aqui na minha cama aqui, eu tô com a faca na mão, ia cortar minha jugular e me matar. Mas eu falei com Deus que se eu ligasse, se eu atendesse imediatamente, eu não ia fazer mais isso, Meu porque Deus. Deus tinha alguma coisa. E foi a hora que eu atendi o telefone. Esses 20 anos pastoreando igreja, eu, eu não sei se é certo ou errado, mas eu nunca consegui desligar meu telefone. Meu Deus. Nunca. Depois dessa experiência, nunca mais eu consegui desligar meu telefone. E aquele camarada hoje, servo de Deus, serve a Deus, cara, empresário, bem-sucedido. Então, as minhas maiores experiências em igreja foi isso, né? Você chegar Essas coisas só acontecem com o pastor de noite, tá? É sempre tarde da noite, 11 horas, meia-noite. meia-noite. Isso, você preparado para dormir. Pastor, vamos lá em casa. E aí você chegar na casa, alguém, sabe, endemoniado, né? Eu tive uma experiência como essa, chegar numa casa, ninguém conseguia dormir, uma multidão de pessoas dentro daquela casa. E a pessoa deitada, com os olhos abertos, assim, como se fosse um defunto, né? Uhum. E aí, pelo poder do nome de Jesus, né? Aquele espírito sair, a pessoa aceitar Jesus, toda aquela casa aceitar Jesus, né? Então, as minhas maiores experiências em igreja foi isso. Foram vidas que foram transformadas, libertas, hoje são pastores, mulheres de oração, crentes, né? E os gabinetes, né, cara? Né? Os gabinetes, né? Ontem mesmo, né? Eu estava conversando com uma menina, ela disse para pastor, eu louvo a Deus, né, pela sua vida, por aquele dia ter entrado naquele gabinete. Uhum. Então, um aconselhamento que muda uma rota, muda o destino de uma pessoa, uma palavra. Então, acho que
Meus maiores momentos de igreja foram esses. Sendo vidas transformadas, ou seja, pela conversão, ou seja, pelo um aconselhamento, né? Isso foi maravilhoso. Top. E assim, os desafios que, por exemplo, uma pessoa que quer dirigir uma igreja, que quer estar assumindo uma igreja, os desafios que ela vai encontrar, né, assumindo essa função de dirigir igreja, né, que não é uma coisa fácil, né? Veja bem, Isaías, você se sente à vontade fazendo isso aqui? Sinto. Você se sente à vontade. Eu percebo que você está à vontade. Pastorear a igreja é a mesma coisa. Eu acho que a maior frustração para uma pessoa é ele fazer uma coisa que ele não é vocacionado. Verdade. A maior frustração para um camarada é ele ter que levantar às 6 horas da manhã e passar um dia em um trabalho fazendo aquilo que ele odeia ou que ele detesta, né? Então, ministério é vocação. Ministério é chamada. É isso que as pessoas precisam entender, né? Deus fala com Isaías, Isaías é o teu nome. Deus fala com Elias, outro profeta. Ó, vai, unge Azael, rei sobre a Síria. Unge Jeú, rei sobre Israel. E tu vai ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. E aí Deus disse, olha, ele está em Abel-Meolá, ele é filho de Safate, está atrás da junta de bois. Deus deu o nome da cidade do cara, deu o nome do pai do cara, disse qual era o ofício do cara e o nome do cara. Isso se chama chamada. Meu Deus. Você entendeu? Deus não erra o teu endereço e o teu nome. Salmo 89 diz assim: e achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Não é você que acha a chamada. É a chamada que acha você. Meu Deus, muito forte. E com meu santo óleo o ungi. Tem que ter óleo na cabeça, parceiro. Senão, Senão você não aguenta, você não suporta. Então, ainda falando do Salmo 89, e aí Deus vai dizer, e fiz dele meu primogênito, Davi. Mas você sabe que alguém para ascender um trono, para assumir um trono, ele tem que ser o primeiro na linha de sucessão, ou seja, o primogênito. sim. Só que Davi não era o primogênito, ele era o caçula, de 8 filhos. E aí Deus disse assim, fiz dele meu primogênito. Então, pela ordem humana, quem tinha que assumir o trono era o primogênito. Aí Deus diz assim, mas eu fiz dele meu primogênito. Ele não era, mas eu fiz. Meu Deus. Então, quando Deus chama, é assim. Agora, a chamada em si, ela traz esse conforto, essa certeza de que Deus te chamou para aquele tempo, para aquele lugar, para aquele propósito. Ponto. Então, essa certeza, ela é reconfortante, sabe? Ela cura qualquer ferida na alma. Ela te alegra, sabe? Primeiro ponto, é essa chamada, né? Agora, desafios tem, né, meu amigo? Não tem jeito. Desafios tem. Primeiro que você vai lidar com pessoas, com ser humano. E o ser humano é complexo demais, né? Pessoas com hábitos diferentes, costumes diferentes, culturas diferentes. Lidar com pessoas já é difícil, né? Lidar com pessoas já é difícil, né? Então, você vai ver Moisés, né? Muitas pessoas falam que Moisés não entrou na Terra Prometida porque ele feriu a rocha, né? Uhum. E a rocha era um tipo de Cristo, né? Enfim. Mas se você ler Deuteronômio capítulo 1, Moisés vai dizer assim para o povo: vós me persuadistes a enviar espias, pelo que Deus me disse, por causa disto tu também não entrarás lá. Ou seja, Moisés deu ouvido à voz do povo. Então, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, você vê, Moisés sofreu 3 tipos de rebelião, né? Uhum. A rebelião do povo,
a rebelião dos líderes e a rebelião dentro da sua própria casa. Né? Números 12, números 13 e números 16. Né? Você vai ver a rebelião dos líderes. Né? Então, você entende por inferência no texto, né, que até de ladrão Moisés foi acusado. Quando Moisés diz assim, Senhor, tu és testemunha, que nem um cabrito eu tomei desse povo. Você entende por inferência que Moisés estava sendo acusado de ladrão. Então você imagina isso. Né? Mas ele foi o camarada mais manso da terra, né? Foi o homem mais manso. Então você imagina o mais bravo. Né? Então não é difícil, não é fácil. Não é fácil. Mas quando você tem liderança e você tem chamada, já que a gente está falando sobre isso aqui, né, às vezes nós falamos assim, ao fulano, né, dentro do contexto geral, né, ao perfil. Né, o perfil para o fulano ser pastor em tal região, o perfil para o fulano ser pastor em tal lugar. Né. Eu acho até coerente isso. Mas eu acredito que o grande perfil é ele ser homem de Deus. É o principal. É o principal. É o principal. Ele pode ser pastor no leste europeu, sendo sul-americano, sabe? Sendo de um país de terceiro mundo. Uma baita experiência, né? Ele chega lá, meu irmão. O povo lá vê Deus na vida dele. Ele ora e acontece. Ele libera a palavra e acontece. Ele ora e Jesus cura. Ninguém quer saber se você é africano, angolano, preto, branco, de olho azul, se você tem perfil, não tem, se é baixo, é gordo, é magro, é feio. Eu acho que o maior perfil é você ser homem de Deus. E é o que mais está acontecendo, né, no dia de hoje, o que mais tem acontecido. É pessoas que assim vão para a igreja, vão para certas denominações, atrás de revelação, atrás de, né, em profecia. O que o senhor acha disso também, né? Que isso aí realmente está banalizando, né? Tá banalizado. Isaías, nenhuma experiência pessoal, por maior que seja, está acima da palavra de Deus. Sim. Né? Muita coisa tem acontecido por conta da ignorância. Né? Grande verdade. A ignorância. Né? A nossa igreja é conhecida como a igreja da palavra. Sim. Né? A DEVEC é a igreja da palavra, que está sustentada sobre esses 4 pilares. Unidade, palavra, visão e autoridade. Então nós não negociamos isso. Deus fala. Nós cremos nos dons espirituais, obviamente que eles existem, né? Mas nenhuma experiência pessoal, por maior que seja, pode estar acima da revelação da palavra de Deus. Então eu acredito que muito erro, muitas pessoas têm sido levadas ao engano por falta de conhecimento. Né? Então, vamos lá. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai dizer, antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Né? É o suficiente, né? É o suficiente. Quando você cresce na graça e não cresce no conhecimento, você vira um crente menino. Isso aí. E quando você cresce apenas no conhecimento e não cresce na graça, você se torna um cara frio. Verdade. Então é necessário você crescer na graça e no conhecimento. E aí, Oséias 4:6 vai dizer, e o meu povo foi destruído porque lhes faltou o quê? Conhecimento. Visão, profecia, porque lhes faltou conhecimento. Oséias 6:3 vai dizer, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz que crescia o menino Jesus em graça, estatura e conhecimento para com Deus e para com os homens. Às vezes a ideia que as pessoas têm, né, é que eu preciso ser um teólogo, nada disso. Botar um cafezinho? Então, vamos embora. Bora? É improvisando mesmo. O Salmo 119, versículo 130, Salmo 119, versículo 130 vai dizer assim, porque a exposição das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Entendeu?
Então, a palavra, ela dá entendimento aos simples. O que falta, sabe o que é? É leitura de Bíblia. É leitura da palavra de Deus. Essa é a grande realidade. É a busca pelo conhecimento. Aí eu faço uma pergunta. Esse povo frequenta escola dominical? Tem algumas que nem existe. Sabe nem o que é escola Muito dominical. bem lembrado. Nem existe. O nome já diz. É uma escola, né? É. É uma escola. É a escola dominical. Então, não frequenta o básico do básico do básico. É a escola bíblica dominical. Né? Aprender as doutrinas básicas da Bíblia. As doutrinas básicas das Escrituras. O que é justificação, redenção, salvação, não é isso? Santificação. Conhecer a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, céu e inferno. É esse o grande problema. O que acontece hoje, Isaías? A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. Né? A pluralidade de Deus se manifestar. Tem a igreja que bate palma, tem a igreja que não bate palma, tem a igreja que é do reteté, tem a igreja que ninguém dá glória, e todo mundo é irmão, todo mundo vai para o céu. Mas imagine o reino de Deus, a palavra, como sendo sustentada por colunas. Tá? Se você tocar numa dessas colunas, aí vem heresia. A fé cristã é sustentada por pilares, por colunas, que são inegociáveis. Sim. A Santíssima Trindade, o Deus Trino, a encarnação de Cristo, morte e ressurreição de Cristo. Né? A salvação pela graça, por meio da fé. Se você tocar em uma dessas colunas, você comete heresia. Então, muitas pessoas... meu irmão, a gente ia ficar muito tempo aqui, né? Vambora. Falando sobre isso. E aí, meu brother, aí onde se cria a heresia, né? É o que Paulo diz, né? Eles se tornaram pastores de si mesmo, né? Doutores de si mesmo. É por aí. É isso aí. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho aqui a questão do assunto, porque o senhor, como nós falamos aqui anteriormente, o senhor dirigiu igreja por muitos anos, né? Muita coisa, 20 anos. 20 anos, né, que o senhor especificou aqui. E agora, hoje, o senhor está em uma outra função, né? Eu queria saber como foi essa transição, né? Que o senhor agora está pregando, está mais... Boa pergunta. Essa transição, né? O pastor separou o senhor para isso, como é que foi? O senhor orou a Deus e pediu uma resposta. Conta um pouquinho pra gente disso aí. Então, cara, eu sou um pastor com uma veia de pregador, né? Tô aprendendo. Isso é bom, hein? Eu tô aprendendo. O povo tem um pastor e tem um pregador. Então, Rapaz. Eu sempre fui um pastor, mas com veia de pregador, né? Se é bom pregador, se é mais ou menos, aí eu não sei. Só sei que eu tenho aquela veia de gostar de pregar. Então, eu sempre gostei muito de pregar. Né? E depois de 20 anos, né, pastoreando a igreja, interessante é que quando você é um jovem, que você tem uma chama no teu coração ardendo, te impulsionando para pregar a palavra, o que vem na tua mente? Pô, você viajando o Brasil inteiro. Avião, hotel. Mala. Aí eu achava lindo quando era garoto. Muito bom. O pregador falava assim: irmãos, orem por mim, porque esta semana estarei em Washington e dia 25 estarei em Los Angeles e retornarei a São Paulo. É uma agenda extensa, que o pregador falava que ficava assim, caramba. Que lindo, né? Mil maravilhas. Mil maravilhas. Pô, isso veio acontecer depois de velho. Rapaz, Deus tem seus meios, né? Meu Deus. Deus tem os seus caminhos, né? E a gente não entende. Então, essas coisas que eu esperava, né, que acontecesse quando eu era mais novo, estão acontecendo agora. Deus, o vinho novo é melhor, né? O João capítulo 2, né? O melhor vinho estava sendo guardado, né? Verdade. Por Jesus, né? Então, aquilo que vem depois
é melhor do que aquilo que a Meu gente Deus, acha é uma que vai mensagem, ser hein? primeiro. Já, a glória da segunda casa. Vou pregar na É. igreja. Já tô anotando sermão aqui no pastor. E aí eu tô vivendo essa experiência. Não que eu não fizesse essas coisas, né? Mas em uma escala bem menor. Uhum. Então, hoje não, hoje está diferente, né? A gente não pôde fazer o podcast antes porque eu estava em São Paulo, Sim, sim. né? Então, eu cheguei agora e tive que já agendar com você porque eu vou para o Nordeste, Rapaz. né? Pregar na imersão, lá em Campina Grande, A Devec também, né? na DEVEC, na DEVEC. Então, eu fui separado desse novo tempo Uhum. para estar pregando nas nossas igrejas, né? As nossas igrejas que estão espalhadas por todo esse país, né? Por todo esse Brasil, pregando, né? Visitando as nossas igrejas e pregando também nas nossas igrejas. Então tem sido um tempo. A transição não foi difícil, não foi fácil. Perdão, não foi difícil, foi fácil. Porque tudo aquilo que Deus propõe, cara, não tem obstáculo. Se é de Deus, né? Cara, se é de Deus, você entendeu? Se é de Deus, quando Deus está num negócio, cara, né? É igual aquele negócio, né, antigamente. Não, Deus tem a fulana para você, fulana vai ser. Pô, mas Jesus, eu não gosto dessa mulher. Eu não tenho nem aí. Como é que Deus vai me dar uma coisa que ele não colocou um carinho no meu coração, Verdade. um amor no meu coração? Então é algo que estava sendo preparado por Deus, né? Com muito carinho. João, Evangelho. Estou falando a Bíblia toda hora, mas Não, não é tem a jeito. Bíblia mesmo, vambora. João 13:7, Jesus disse: o que eu faço hoje vocês não podem entender, mas entenderão depois. Meu Deus. Naquela época talvez não tivesse preparado para isso. Não fosse o tempo, não fosse o momento, não fosse a hora. Então Deus ele prepara o ambiente primeiro, né? Ele prepara o ambiente. Estava conversando com um amigo hoje sobre isso, né? Sobre Deus preparar primeiro o ambiente, né? Deus cria o jardim, coloca o homem, né? Ele prepara sempre o ambiente para você primeiro. Muito forte. É forte. Meu Deus. Meu Deus. Deus vai preparar o ambiente. Cara, você. Eu tava falando sobre casamento, fui fazer um casamento outro dia, né? Aí os noivos ficaram me olhando, o cara ficou me olhando. Deus cria o jardim, Deus coloca o homem no jardim e diz assim: olha, você vai agora regar a terra, cuidar da terra, proteger o jardim, tá? Você vai cuidar do jardim. Aí depois deu a mulher. Pô, mas por quê? Primeiro Deus estava dando ao homem um senso de trabalho, responsabilidade e proteção. Depois deu a mulher. O cara quer ter mulher sem ter trabalho, sem ter responsabilidade, sem prover. Né? Quer ter Então, mulher. primeiro Deus prepara o ambiente para depois te dar Meu Deus. a benção. Muito Varão, forte, tá muito forte. Mas como é que foi esse pontapé inicial, né? O senhor sentiu no coração, conversou com o pastor viu essa chamada, né? O senhor já ministrando há anos também, além de pastorear. Na realidade, foi o pastor que me chamou. Forte. Né? Para ele conversar comigo. Porque eu pastoreava a igreja, mas já pregava. Né? Aí pregava aqui, os amigos convidavam para estar pregando. Uhum. Né? E por essa exposição que a gente tem na nossa igreja, por bondade e misericórdia de Deus, às vezes, né, não sempre, está pregando numa terça-feira, numa quinta-feira da Vitória, né? E aí a igreja expõe muito a gente à internet. Então você acaba recebendo convite de alguém, né, para estar pregando, os amigos, né? A gente conhece a gente e tal. E o pastor pensou, por que não? Né? A gente está usando o Alfredo para esse tempo, né? Porque o que acontece? Eu já tenho 53 anos, né? Vem uma nova geração aí, meu brother. Vem uma nova geração aí com sangue nos olhos. Estão igual milho dentro da panela, pipocando. Vem, e você faz parte dessa geração, né, Isaías? Você tem 25 anos, né? De uma geração cheia de força, vigor, entendeu? Com a cuca fresca, né? Eu ainda tenho um óleo para queimar, ainda, né? Mas eu tenho algumas experiências, talvez não tantas, mas algumas para estar passando para alguns jovens que estão pastoreando igreja, né? Quem sabe, em uma dessas igrejas, quando eu for pregar, né? Eu sentando para tomar um café com um jovem desse,
ele possa ter uma dúvida. A gente pode estar aconselhando, Verdade. corrigindo uma rota. Acho que a intenção, o pastor passa mais por aí também. Entendi. Agora, Agora, aconselhamento. aconselhamento, né? É. Então vamos entrar agora numa área aqui também que o senhor ama, né? Que é pregar a palavra de Deus, que o senhor deixou bem claro isso pra gente. Eu queria saber qual se o senhor tem uma referência, né? Como pregador, né, da palavra, aqui nacional ou internacional. Pode ficar à vontade, uma referência como pregador da palavra de Deus, né? Que o senhor assistiu na infância, ou, né? Na infância não, né? Na juventude, né? Silas Lima Malafaia. Difícil de dizer, né? Porque enquanto o pastor José Santos era o pastor da minha geração, eu tinha um pastor Silas como profeta da minha geração. Muito forte. Então foi paixão à primeira vista, né? Eu com 16 anos, ele foi meu professor na classe de jovens. Classe de jovens da verdade, era a classe de jovens da verdade, né? Então, pô, o Odilon, que é o sobrinho dele, passou nessa classe. Esquerdo, o William, que está em Brasília, uma galera nossa aí, né? Ronaldo, que é o superintendente da EBD, né? Então, essa geração aí, pastor Dilton, que hoje é o nosso vice-presidente, né? Um abraço aqui pro meu amigo, meu brother, um grande pregador, expoente das escrituras. Então, eu comecei a ouvir pastor Silas, né? E às vezes, cara, eu tive o privilégio de, na rua Nori Bicalho 88, onde era o nosso antigo templo, perdão, o pastor Silas ele fazia faculdade de psicologia, e quando ele entrava de férias, ele trazia séries de mensagens às terças-feiras. Aquilo eram tesouros. Eu comprava mensagens do pastor Silas em fita, cassete, eu colocava para ouvir. Você vai acreditar que eu vou falar para você? Acredito. Você tem coragem de ficar ouvindo 5, 6 horas a mesma mensagem? Rapaz, nunca fiz isso, mas... Eu só levantava daquele sofá para ir ao banheiro ou mastigar alguma coisa, mas quando eu mastigava ouvindo, tá? Só levantava para o banheiro, só, mais nada. E eu saía dali e eu pregava aquela mesma mensagem sem anotar nada. De tanto ouvir, tanto ouvir. Então, o pastor Silas, ele sempre foi o meu referencial como pregador. Entendeu? Como pregador. Sempre. Então, antes de amar o pastor Silas, de honrar o pastor Silas presidente, né, eu já amava o pregador, o evangelista. Né? Uma coisa que ele, obviamente, ele não sabe disso, mas quando ele prega na quinta-feira da vitória, eu estou lá. Por quê? Porque eu ouço meu pastor presidente numa reunião de obreiros, eu ouço meu pastor numa terça-feira não, que é muito difícil ele pregar, né? Mas numa quinta-feira da vitória, o que me remete? O evangelista Silas Malafaia. Lembra da época? Pô, você tá doido. Então, quinta-feira da vitória. Aí eu parto, porque eu quero ouvir o evangelista, sabe? Aquele evangelista pelo qual eu me apaixonei por pregação, por palavra, né? Então, a escola dominical, que ele às vezes dava aula, eu achava aquilo fascinante. Então, eu sempre tive ele como modelo. Agora, cara, não tem como você acompanhar, né? Não tem, tipo, tem 1000 versículos na cabeça, né? Muita coisa. Versa sobre qualquer assunto, né? Então, tem mensagem para todo tipo. Para tudo. De gente, adolescente, jovem, criança. Tudo, né? Aí eu já superei esse período de frustração, porque se eu nunca fosse ser igual a ele. Mas já aprender com ele já tá bom demais. Então ele sempre foi meu referencial, assim, como pregador, né? E também, né, fora o pastor Silas, eu gostava muito de ouvir o pastor Gesiel Gomes. Pastor Gesiel Nunes Gomes, né? A gente era garoto, né? Pastor Gesiel Gomes, antigamente a gente não falava conferência, era congresso, né? Então, os congressos que tinha, a gente via o pastor Gesiel Gomes, né? Comadesc, Comadig, e a gente ia, né? Aí o pastor Gisel pregar a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que santifica, a palavra que transforma, a palavra que revela, a palavra que... Quando ele começava a falar. Aquilo. Meu Deus. Cara, eu tive a oportunidade de estar com o pastor Gisel
outro dia. Aí eu falei, pastor Gesiel, o senhor lembra da mensagem Calvário e Pentecostes? Pastor, aquela mensagem mudou minha vida, aquela mensagem, eu quis ser um pregador quando eu ouvi aquela mensagem. Calvário e Pentecostes foi uma fita cassete que eu comprei na Ilha do Governador quando o senhor era o pastor presidente e tal, tal, tal. Ele falou, meu filho, aquela mensagem eu só preguei uma vez na vida. Eu disse, como é que é? Ele falou, só uma vez na vida que eu preguei aquela mensagem. Meu amigo, se eu for pregar uma mensagem, eu vou pregar ela milhões de vezes. Ele disse que pregou uma. Para ele pregar uma vez só uma mensagem tão extraordinária como aquela, você imagina o acervo que esse homem tem de mensagem. Meu Deus. Então é isso aí, pastor Silas e depois pastor Gesiel Gomes. Top. Os meus referenciais dentro de igreja. Pode demais. E como é que é o hábito do senhor de leitura, né, de estudo da palavra de Deus? O senhor lê bastante livros? Quanto tempo aí por dia? Cerca de quanto tempo o senhor lê? Né? Como é que é a biblioteca do senhor? Cerca de quantos livros? Conta um pouquinho disso pra gente. Uma coisa que eu me arrependo o ministro de Moraes disse que burro é quem empresta um livro e louco é quem devolve, né? Rapaz, eu já Rapaz, também emprestei. tem tanto livro que eu emprestei. O ler é uma arte de desfazer nós cegos, né? Quem escreve um livro constrói um castelo e quem ler passa a habitar nele. Meu Deus. Um país é feito de homens e livros. O que vai ser o Isaías daqui a 10 anos, 5 anos? Né? Você é tão jovem, tem 25. Uhum. Vai ser os livros que você vai ler e os relacionamentos que você vai construir. Né? Então, a leitura, quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Você vai ver isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Eu vou entrar no assunto já, tá? Não, pode ficar à vontade. Paulo diz assim a Timóteo. Paulo está em Roma, preso, diz assim, Timóteo, quando tu vieres, passa na casa de Carpo, traz a minha capa, os meus livros e os meus pergaminhos. Como é que Paulo obtinha conhecimento? Através da leitura dos livros e dos pergaminhos. Daniel capítulo 9, versículo 2. E eu, Daniel, entendi pelo livro do profeta Jeremias que o tempo da desolação sobre Jerusalém era de 70 anos. Como é que Daniel entendeu, compreendeu? Lendo. Né? Então, você conhece a Deus pela busca do intelecto. É o conhecimento. Então, eu sou um devorador de livros, né? Eu leio muitos livros, né? Eu amo a leitura. Eu sou um amigo da leitura. E às vezes eu leio 2, 3 livros, né, simultaneamente. Né? Ontem mesmo, né? Que top. Eu estava lendo. Por que Isaías? Porque um garoto, hoje de 7 anos, ele tem mais informação do que o imperador romano tinha no mundo romano. Né? Hoje, você com 25 anos, você tem mais informação do que um camarada de 60 anos na década de 20, na década de 30. Então, a leitura ela é primordial. Né? O conhecimento ele é primordial. E agora, a leitura bíblica ela não pode ser feita de forma leviana. O que é a leitura bíblica em forma leviana? É quando você só lê para pregar, pô. Né? Você só lê quando você tem que estudar. Então você tá sendo leviano. O grande desafio de um estudante da palavra de Deus, de um pregador, é disciplina. Né? É disciplina de leitura. Você tem que ter uma disciplina de oração e uma disciplina para a leitura da palavra de Deus. Né? João 14, 26, se eu não me engano, diz: e o Espírito Santo vos fará lembrar tudo aquilo quanto eu vos tenho dito. O Espírito Santo só vai lembrar você aquilo que você leu ou aquilo que você ouviu. Verdade. O Espírito Santo vai trazer a sua memória. Então, porque Deus vai falar comigo. Lembra antigamente? Vou abrir aqui aonde eu vou abrir
eu vou Eu pregar. vou pregar. Não, 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 não. Não é assim, não é desse jeito, entendeu? E eu aconselho, ontem mesmo, né? O meu cunhado, que é um jovem pregador Uhum. lá, mora na Europa, me ligou. Ah, tô com material disso, material daquilo, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Eu falei, meu chapa, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ter, a princípio, um bom dicionário bíblico, uma boa concordância, turma aí, né? Também, jovem pregador aí, sei que quer estudar a Bíblia. Então você tem que ter um excelente dicionário, uma excelente concordância, né? E um bom comentário bíblico, né? Acho que é o pontapé inicial Pra estudar. para tudo. E algumas Bíblias, obviamente, né? Uhum. Com, com versões diferentes, né? Vai pelo básico. Ah, às vezes eu fico vendo gente aí que o cara, ele quer... Um pastor Silas diz, o cara não sabe babar, já quer cuspir. Não sabe comer de colher, já quer comer de garfo. Né? Aí o cara entra num mundo que não conheceu, que não conhece, porque é do grego, do hebraico, Pesquisou tudo no Google. gugaico, né? Cucaico. É, né? Eu não sou contra, não. Aham. Mas a fonte de pesquisa é confiável, Sim. né? E tal. Então, às vezes, eu vejo os camaradas, às vezes, é, pregando, falando coisas como se fosse deles, que ainda é pior ainda. Uhum. Né? Então, eu estava comentando com um amigo sobre isso, eu falei, cara, a Bíblia não é livro de autoajuda, né? Flávio Joséfo não é o apóstolo Paulo, né? E a sua opinião Aí que não serve mesmo. não serve, cara, né? Ai, ai. Eu gosto muito de pregar sermão expositivo, Uhum. né? Em que você expõe Uhum. as escrituras, né? Então, qual o contrário de expor? É impor, né? Então o cara pega um sermão expositivo e ao invés de ser um sermão expositivo, ele começa a impor. Impor aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa. Aí começa a falar coisas, né, que a Bíblia não diz. Aí começa a falar coisas, citar coisas que a Bíblia não diz. E pior, ele não dá nem a fonte. Ele escuta o galo cantar, não sabe nem aonde, Uhum. aí fala. Você entendeu? É. E aí traz uma confusão, cara. Por que traz uma confusão? Porque o cara que está ali ouvindo a palavra de Deus, você pode ser exegeta, você pode ser um cara PhD em Harvard, em teologia, seja o que for. Você tem que mastigar isso tudo, trazer para o mundo do simples para entregar para o teu irmão. Entendeu? Para o nosso irmão que vai ouvir a palavra de E Deus. tem pessoas que não conseguem identificar também o público, tem essa questão também, né? Por exemplo, você pregar numa igreja não é questão de, assim, fazer acepção, não é isso. Mas você pregar para uma pessoa, né, de classe média alta, é diferente de pregar para uma pessoa que está numa área de periferia. Isso é a grande verdade. Tem coisas que você vai falar para quem entende um pouco mais, é diferente de você quando você prega numa periferia. Isso aí também é muito importante, né? A pessoa saber diferenciar o público que ela tá pregando, né? O que é pregar, Isaías? É se fazer entender. Isso. Por que Jesus foi o maior mestre, maior pedagogo que já existiu? Porque Jesus ele ensinava de maneira que o doutor Nicodemos entendia, Uhum. mas o pescador Pedro também entendia. Jesus pregava de maneira, ensinava de maneira que Herodes entendia, que José de Arimateia entendia, mas que a Madalena também entendia. Então, é se comunicar, é se fazer entender. O evangelho é simples. Jesus salva, transforma, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O resto é para enfeitar o pavão. O exemplo disso é o próprio pastor, né? Pastor Silas. A mensagem dele abrange. Então, a gente vai chegar aí. É. Vamos chegar aí. Entendeu? Então, o que acontece? Jesus, o que ele fazia para ensinar? Ele se utilizava do quê? Do cotidiano, do dia a dia. Aí ele está vivendo numa sociedade pecuária e agrícola. Né? Uhum. Aí Jesus diz, como é que eu vou ensinar esses camaradas aqui? Eis que um semeador saiu a semear. Então todo mundo está entendendo o que Jesus está falando. Você entendeu? Aí Jesus ele vai dizer que aquele que lança a mão do arado não pode mais voltar atrás. Todos estão entendendo o que Jesus vai falar. É. Então Jesus se utilizava de parábolas, de narrativas. O que é uma parábola?
uma história, uma narração que tem por intuito nos trazer lições morais e espirituais. Então Jesus se utilizava do cotidiano, cara, do dia a dia para ensinar. Você falou, pastor Silas, eu cresci ouvindo o quê? Nesta quinta-feira, na Assembleia de Deus, na Quinta-feira da Penha, Vitória. quinta-feira da Vitória, a mensagem franca e positiva do pastor Silas Malafaia. Ou seja, a mensagem franca e positiva. Então o pastor Silas prega de maneira que os doutores, o senador, o cientista, né, entende e o analfabeto também entende. Então isso é pregação. Aí o indivíduo está pregando, uma certa igreja, aí diz para o povo lá, meus irmãos, povo simples lá, firmemos nossos artelhos. Ficou um olhando para o outro, não sabia o que era aquilo. O que era? Para o povo ficar de pé. Ô, meu irmão. Coisa simples, pô, vamos ficar todo mundo de pé aí, cara. Gente, vamos ficar de pé e tal. Fica de pé e levanta da cadeira aí. Mais simples, né, cara? E os que menos sabem é os que mais querem passar que sabem. Você entendeu? Meu Deus. Quando você vê um cara que quem é não diz que é, parceiro. Isso. Quando você vê um cara querendo passar muito que ele sabe, que ele é o doutor, que ele sabe. Historinha, né? É pouco ele sabe. Ele ouviu o galo cantar, não sabe nem aonde, e aí ele quer repetir. É desse jeito. É desse jeito. Meu Deus. E quais dicas que o senhor dá para quem quer, assim, quem está iniciando a ministrar a palavra, quer aprender, né? Acha que tem uma chamada para essa área. Acha não. Se ele achar, fica em casa. Tem que ter certeza. Boa, que tem certeza, né? É o modo de falar. Né? Que tem certeza dessa chamada, que ministra já a palavra e quer umas dicas do senhor para montar um sermão, né? Que dica que o senhor dá? Como é que começa? Né? Orando, claro, né? Buscando mais dicas, né? Para montar um sermão. Então, e isso aí não é específico. Tá? Não existe uma lógica em torno disso, um único parâmetro. Não tem. Cada um tem uma experiência, cada um tem um jeito. Né? Tem gente que vai direto na Bíblia, né? E lê o texto, depois ele vai pegar suporte em compêndios teológicos. Tem outro que o cara não já sabe o que ele quer falar, vai no compêndio teológico. Certo. Né? Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma. A minha primeira preocupação, não falar bobagem. Cara, eu tenho essa preocupação. E eu aprendi uma coisa, Isaías, e você, jovem pregador, né, que está se aventurando aí, entenda uma coisa que eu só entendi depois de milhões de anos. Existe uma coisa melhor do que a boa mensagem. O que é melhor do que a boa mensagem? É a mensagem certa. Simples assim, né? Simples assim. Melhor do que a excelente mensagem é a mensagem certa, para o tempo certo e para a hora certa. Então, a minha grande preocupação, não falar bobagem. Né? Quando você lê Bíblia, você vai pregar a Bíblia, existe uma coisa, Isaías, chamada anacronismo. O que é anacronismo? É um termo histórico, né? Quando você estuda faculdade de História, você aprende isso. O que é anacronismo? É quando você acredita dados e fatos a períodos errados da história. Aí o cara está lá na Idade do Bronze, está falando da Idade do Ferro. Aí Deus está falando com o rei de Judá, e o cara, irmãos, aí Deus falou com o povo de Israel. Não é Israel, é Judá. Né? Deus fala 3 povos na Bíblia. Né? Aos judeus, à igreja e aos gentios. Às vezes a palavra aqui é uma palavra de juízo para os gentios, o cara está aplicando para a igreja, e vice-versa. Então, você está contextualizado dentro daquilo que você vai falar. Então, dentro daquilo que eu me proponho falar aqui, vem cá, o que é isso aqui? Eu tenho que estar contextualizado no tempo, no espaço e na história. Sim. Você entendeu? O mundo de então, sócio, político, né? Isso é interessante. Uma região, onde é que fica esse texto aqui? Né? Essa geografia é onde? Onde é que é isso aqui? Então, primeiro, eu estudo a Bíblia de maneira que eu não possa falar bobagem.
Ó, se eu estudei, pesquisei, bom, eu não vou falar bobagem aqui. Tá. Aí agora vamos estudar o texto em si. Porque pregação, querido, essa câmera aqui, Isso, essa daqui. todo sermão tem que ter um fundo pedagógico. Toda mensagem tem que ser pedagógica, tem que trazer um ensinamento. Toda mensagem tem que ser pedagógica. Entendeu? Pronto. E toda mensagem tem que ser aplicativa. Você tem que aplicar. Por quê? Você vai estudar lá Abraão, né, os Sumérios, e você vai estudar Abraão lá em Ur dos Caldeus, tal. Aí você sabe tudo sobre a vida de Abraão. Uhum. Aí você vai trazer isso no altar. Esse cara tem um conhecimento do Oriente Próximo extraordinário. Esse cara aí tem um... Né, é um arqueólogo, esse cara aí. O que esse cara é? Mas se você não aplicar, contemporaneizar o texto, trazer para os dias de hoje, não adianta. Não adianta de nada. E foi o que você falou. É o Espírito Santo. Né? É ele que vai te guiar, é ele que vai te direcionar. Né? Perdão, é água tônica, gente. Água tônica, patrocina a gente aí. Ó. Tática. É você pegar o sermão e falar assim, Senhor, tá aqui, ó. Bota fogo nisso aqui. Como novidade. Meu Deus, virou. Bota fogo nesse negócio aqui, Senhor. Eu estudei, pesquisei, né? Eu não sei se é um erro meu, se é um defeito, ou se é uma virtude, mas eu sempre acho que não tá bom. Cara, é da minha cabeça. Isso é bom, isso é bom. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com baixa estima, eu não sei o que é, mas assim, não tá bom, pode melhorar, não tá bom. Então, você vai pregando o sermão, tá quem diga que o sermão começa a ficar bom depois que você prega pela 14ª, 15ª vez, né? Então, e você tem que estar ali cercado de compêndios teológicos, né? Uhum. Para isso, pois eu preciso me localizar aqui geograficamente nesse texto, né? Um lexo, né, de grego, hebraico, né? Qual é a conotação que o cara quer dizer aqui e tal. Então você pode ser o PhD, perequeque, como diz o pastor Silas, mas você tem que pegar isso e trazer para o simples. Né? Mastigar isso direitinho para trazer para o teu irmão que vai te ouvir, que não teve oportunidade de estar no seminário, não teve oportunidade de comprar os livros que você comprou, ele não tem um tempo, um lastro de história, de tempo para ouvir grandes pregadores como a gente ouviu. Então o meu irmão está ali, né, num culto, e eu tenho que passar para ele tudo de maneira simples, para ele entender. Então eu acho acho não, tenho certeza. Isso é o mínimo, é o mínimo. Agora tem grandes pregadores que vão dar uma aula aqui, uma lição aqui, né, talvez técnica sobre isso tudo, mas o meu simples, o meu dia a dia é isso aqui. O senhor tem cerca de quantos sermões, assim, jogando... Mano, então, vamos lá. Eu sou um cara que não tem muitos sermões, não. Não, eu não tenho muitos sermões, não. Eu vou ser sincero contigo. Eu já conheci gente que, tipo assim, o cara tem 50 sermões do Salmo 1º, 20 sermões do Salmo 91. No mesmo texto, né? Mesmo texto. Eu não sou assim, não. Porque para mim preparar um sermão demanda muito tempo. O cara vai pregar e ele faz um sermão de hoje para amanhã. Não consigo. Não sou assim. Mensagem para mim demanda tempo, pesquisa, e o tempo passa rápido. Muito rápido. Você vai estudando quando já passou um dia. Agora, a gente não vai mentir para você também, né? Depois de tantos anos, 37 anos, estudando, pesquisando, lendo, é inevitável. Né? A gente está aqui, você fala assim, pô, fala um pouquinho sobre Paulo. Pô, pastor, o que você acha do Salmo tal? Né? Vai sair. Pode ser que, né, até consiga criar uma mensagem ali na hora de começar a falar. Vai sair alguma coisa, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Vai ter um sermão que eu preguei essa semana, né? Eu estava lendo o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, né? E aí, vamos pegar o sermão para pregar já. Deixa eu pregar primeiro. Preguei agora. Bom que já está registrado, ó. Mas eu não elaborei ainda, mas eu preguei. Pô, Êxodo 3, 7, né?
E o Senhor falando a Moisés, né? E eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Ó. E ouvi o seu clamor e tenho visto as suas dores. Havia no meu coração, poxa, Deus não está indiferente aos meus problemas, porque Ele vê atentamente a minha aflição. Então Deus não está indiferente aos meus problemas, às minhas dores. Deus é um Deus de perto, Deus que vê. Deus conhece as minhas dores. Dores. Existem dois tipos de dor. A que me machuca e a que transforma. Pô, a dor deixa de ser dor quando ela ganha sentido. Pô, então Deus conhece as minhas dores, Ele sabe onde... Né? Aí o clamor, o poder do clamor. Aí 4 coisas que o clamor de Israel trouxe. Livramento, libertação, prosperidade, já prega tranquilo, cura. né? Aí eu preguei. Mas normalmente comigo não é assim. Não é assim. Né? Não. Normalmente eu tenho que pesquisar. Essa mensagem já está registrada, ó. Ética intelectual. Tem gente que fica copiando a mensagem aí. Deus trouxe livramento porque o sangue navega nos umbrais, né? Trouxe livramento dentro das casas. O destruidor entrou. Trouxe libertação, porque o texto diz que eles saíram como? Com cajado nas mãos, vestidos e com sapato nos pés. Escravo não usa sapato, agora estão usando sapato, deixam de ser escravos. Libertação. A prosperidade, porque o versículo 35 e 36 do capítulo 12 diz que os hebreus pediam, os egípcios lhe davam ouro, prata e vestes. Então recebe aí, Deus vai mudar o teu armário. Meu Deus. O investimento não vai ir. Né? Aí eu falo de saúde. O Salmo 105, versículo 37 diz que dentre os filhos de Israel que saíram da terra do Egito, não havia um doente sequer entre eles. Então, livramento, libertação, prosperidade e saúde. Então, um sermão. É um sermão. Preguei, né? No culto da Vitória, na igreja do pastor Vicente Sabatino, né? Na DV Campo Grande. Preguei. Mas normalmente não é assim. Né? Normalmente tem que preparar, usar e tal. Porque tem uma coisa também. Eu fui muito treinado, tipo assim, durante muitos anos com o pastor Silas, muitos anos, a gente se prega assim, em terça-feira da palavra, que é um culto nosso de instrução. Né? Então, você vai trazer uma mensagem de instrução, tem que pesquisar. Né? Pesquisar o texto. Se vai ser bom, se vai ser ruim, se vão gostar, não vão gostar, não sei. Né? Né? Não é para virar, não é para nada disso. Você está trazendo uma instrução para o povo. Você não pode trazer uma instrução sem estudar. Não é isso? Não tem lógica. Né? Não tem lógica. Então, por aí. Passa assim. Tem algumas perguntas aqui que a galera deixou na internet. Deixa eu ver aqui. Teve algumas que até nós já citamos aqui. Pastor, como cortar vícios na mensagem? Por exemplo, citar várias vezes a mesma palavra. Ih, rapaz. Aleluias! Aleluias! Amém? Amém! Glória a Deus! Eu tinha esses vícios. Eu acredito que todo mundo tem. Né? Eu tinha esses vícios. Foi naturalmente, sabe? Eu acho que a medida... Quem é o camarada aí? Vou falar o nome dele aqui. Aqui acho que é o Gabriel Henrique. Gabriel, sabe o que é interessante, Gabriel? Eu disse aqui que quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Né? Então, quando você lê, você muda o seu vocabulário. Como é que um músico se torna um bom músico? Ouvindo bons músicos, pô. Entendeu? Então, Gabriel, passa por isso. Né? Passa por isso. Você ter referências como pregadores, ouvir a mensagem desses pregadores, né? A própria leitura, a tua leitura e você ouvir bons pregadores com boas mensagens, né? Isso vai ser uma coisa natural. Quando você for ver, isso já passou, já está de lado já. Top demais. E o senhor já escreveu algum livro? Vai escrever? Rapaz, como é que é? eu tenho um livro, podia ter trazido hoje aqui, não trouxe, né? Pô, Aprendendo com o Maior Sonhador. Deus ainda realiza sonhos. Legal. Né? A gente podia fazer um podcast só sobre isso. Só sobre o livro. Cara, é muito interessante. Vambora. Muitos anos de pesquisas enfim, tem personagens da Bíblia que você se identifica, né? E eu falo sobre José. Né? Eu falo sobre José, que é um personagem que eu... Vou dar só uma palhinha aqui. Sim, pode falar. Sobre José. Vamos lá. Até pregador, né? Entender o tempo, né? Entender o tempo. Que às vezes nós temos promessas de Deus na nossa vida. Certo. Deus falou coisas conosco e o tempo não chega, as coisas não acontecem, a gente fica desesperado achando que Deus nos chamou, não fez nada disso. José, quando tem um sonho, ele sonha que ele está com os irmãos, né? Na eira, que é um pedaço de terra batido, né?
e eles estão atando os feixes de trigo. E, de repente, o feixe de trigo de José flutua, fica no alto. E os 2 irmãos embaixo se inclinam. Então, no sonho, José está em cima e os irmãos estão embaixo. Mas quando José é colocado dentro da cova, no buraco, quem é que está em cima e quem é que está embaixo? Eita. Então, no sonho, ele está em cima e os irmãos embaixo. Mas quando ele é colocado dentro do buraco, é ele que está embaixo e os irmãos que estão em cima. Então, sonhar passa por isso. Porque, às vezes, os sonhos dizem uma coisa e a vida, a realidade, está mostrando outra. Saber lidar com esse tipo de coisa. Mas isso é um assunto para depois. Meu Deus, muito bom. A gente vai fazer um podcast só disso. Quem quer o pastor Alfredo novamente no podcast, coloca aí embaixo no comentário a hashtag Pastor Alfredo, né? Falando sobre esse tema aí específico que dá um assunto bem, né? Bem longo. Deixa eu dar uma pergunta aqui, só que eu não conseguindo identificar aqui. É o arroba da pessoa. Como é trabalhar ao lado do pastor Silas, né? Lidar com ele. É maravilhoso. É maravilhoso. Trabalhar com o pastor Silas, eu acho que é o privilégio, né, e o sonho de qualquer um nessa vida. Né? Você está aprendendo com o pastor Silas. Né? Eu fico como se fosse uma esponja. Né? Bateu, né? Eu absorvo tudo. Não tem nem o que falar, né? Só observar. É porque muita gente às vezes fica prestando atenção na pregação do pastor Silas. Só. Não, eu não presto atenção na pregação dele. Tudo que ele fala, nada dele é solto. As palavras dele não são soltas. Não Joga são... ali no ar não. Tudo tem um nó. Né? Tudo tem uma ponta que se fixa. Né? Trabalhar com pastor é fácil no que diz respeito a isso. Não tem problema nenhum. Não. É fácil. Muito e é legal. prazeroso. Muito top. Deixa eu ver aqui. Que tipo de Bíblia o senhor indica para estudo? Olha, tem muitas Bíblias, né? De estudo. Mas você tem que tomar, às vezes, cuidado, né? Uhum. Você tem várias versões da Bíblia. Você tem versões ou Bíblia de estudo que ele está falando? É Bíblia de estudo mesmo. Você tem a Bíblia anotada, você tem a Bíblia de estudo, né? Você tem King James, você tem... muita Bíblia. Muita Bíblia. Mas uma que o senhor indica, no caso, que o senhor, até quem sabe, estuda nela. Olha, ele é de que denominação? Eu não conheço, tá aqui, o arroba não tá identificando. A Bíblia de Estudo Pentecostal. Acho que eu não sigo ele. A Bíblia de Estudo Pentecostal é uma boa Bíblia. CPAD, no caso, né? Isso, Aí, CPAD, manda uns brindes pra gente aí. Já pega o endereço do pastor Alfredo. Scofield. A Bíblia Scofield também. Entendeu? E um comentário, né, que ele pode estar usando também, que eu tenho gostado muito, é o Wisber, né? É uma linguagem fácil, cara. Ele comenta aplicando, o que é muito bom para um pregador. Eu acho bacana, né? Mas para o cara não errar, vai na Bíblia de Estudo Pentecostal. Vai no sim, vai devagar, não precisa... Vai no simples, senão vai se deparar com coisa aí que vai deixar ele confuso. É isso aí, tivemos uma conversa aqui top, abençoada, com o pastor Alfredo Campos, né? Se você gostou aí dessa conversa, deixa seu like, né, pastor Alfredo? Se Deus quiser, vai voltar aqui novamente, nós vamos fazer um outro podcast falando de um livro, né, conversando sobre um assunto específico. Se você, né, quiser conversar também, ouvir uma conversa de um assunto específico, deixa aí no comentário, né? Um assunto que você gostaria de ver o pastor Alfredo falando. E deixe seu like, como eu já disse, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, tá bom? Estamos também lá no nosso Instagram, né? @ablaspodcast. Lá a gente posta corte, muitas coisas legais, convidados que vão estar aqui conosco. E deixa lá, né, a sua curtida, segue, se inscreva no nosso canal. E acredito que você vai ser edificado aqui, continuar sendo edificado com os nossos podcasts. Pastor Alfredo, considerações finais. Bom, eu louvo a Deus, né, pela oportunidade que Ele tem me dado, saúde e vida, de poder fazer aquilo que eu mais amo, que é pregar a palavra de Deus. Para mim não tem privilégio maior, né? Eu louvo a Deus por jovens como vocês, Isaías. Amém.
né, que tem tomado essa iniciativa de fazer um podcast que vai abençoar tanta gente, né? Quantas pessoas usam os veículos, né, as redes de informação, as redes sociais, para divulgar tanta banalidade, imundícia, né, coisa que leva a tanta destruição. E você é um jovem, cara, aí Deus te usando, né, para esse tempo de tanta coisa boa. São essas minhas considerações. Pastor, muito obrigado, tá bom? Por ter aceitado aí nosso convite. Agradeço de coração, tá? Que Deus continue abençoando o senhor, que o senhor possa continuar sendo, né, esse pastor aí de referência que o senhor é para todos nós que estamos iniciando. E é isso aí. Ficamos aqui com o nosso Hablas Podcast, tá bom? Mais uma vez, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, nos siga no Instagram e você vai continuar sendo abençoado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tamo junto! Amém!